Boa tarde, turminha. Tudo bem? Então, eu vou deixar escrito lá um pouquinho sobre a história da nossa cidade, né? Como ela foi formada, e depois como ela deu continuidade às atividades. Enfim, vou deixar lá um pouquinho registrado, um pouquinho da história, algumas fotos, mas vou falar aqui um pouquinho de forma resumida para vocês, tá bom? Bom, gente, a nossa cidade, antes de ser uma cidade, ela, esse espaço aqui, né, da cidade, ela era basicamente dividida em duas partes. Uma parte pertencia ao sétimo distrito de Vassouras, e essa parte recebia o nome de Tairetá. E a outra parte pertencia ao terceiro distrito de Itaguaí, que recebia o nome de Paracambi. Esse pedacinho recebeu o nome de Paracambi. Bom, antes de ser uma cidade e ainda dividida entre dois distritos, essa região aqui era uma região muito utilizada por viajantes que vinham da cidade do Rio de Janeiro, que vinham de São Paulo também, que iam em direção ao estado de Minas Gerais. Então, antes de subir a serra, quem já foi em rodeio já viu aquela serrinha ali, né? Antes de subir aquela serra, eles costumavam descansar aqui, botar os cavalos, né? Naquela época não tinha carro, porque isso é muito, muito, muito antigo, gente. É, Então, eles paravam muito aqui. E tinha um pouquinho, né? Um movimentozinho, alguma coisa. Aqui tinha alguns povoados, mas eu não vou entrar nesse detalhe dos povoados, não. Senão vai ficar muito extenso o vídeo. Bom, no centro de Paracambi, aquela região ali, entre a fábrica, o centro, era um povoado chamado Fazenda dos Macacos, tá? Só para vocês saberem. Lá na frente vocês vão entender o porquê que eu tô falando. Bom, gente, o que aconteceu? Com a inauguração da Estrada de Ferro, Dom Pedro II, aquela estrada de ferro, é a linha do trem, tá, gente? Até hoje nós temos o pedacinho ali, né, que é a estação que é no centro de Paracambi, né, na praça. Quem quiser andar de trem tem que ir naquela praça e que ali fica a estação. Antes, aquele pedacinho ali também se estendia até a Brasil Industrial, tá? Passava lá. Não era esse trem que a gente tem hoje, mas era um, uma coisinha menor, tá? Vamos lá, então. Com a inauguração da Estrada de Ferro, a vila de São Pedro e São Paulo, que era um outro povoado, começou a crescer. E a Fazenda dos Macacos, lá no centro de Paracambi, ela não era muito povoada, não. Mas ela acabou abrigando um grupo de ingleses. E esse grupo de ingleses que foram bastante importantes para a nossa cidade. Por quê? Porque eles ficaram tão encantados com a nossa cidade, com a quantidade de água que tinha aqui, né? Aqui tinha muita cachoeira, né? Hoje em dia, eu acho que o fluxo não é tão grande assim e são contaminadas, mas naquela época era bem maior. Então, assim, e a facilidade de escoar produtos, né? Produzidos por alguma fábrica que eles decidissem instalar aqui. E assim foi. Eles ficaram tão encantados que eles decidiram instalar uma fábrica de tecidos de algodão, porque aqui tinha tudo que eles precisavam. Tinha água, tinha o espaço, né? Tinha a facilidade de escoar o produto. Então, o que eles fizeram? Instalaram a fábrica de tecidos de algodão, que é a nossa fábrica que a gente conhece, a fábrica Brasil Industrial. Só que a fábrica, a princípio, não era assim, né? Igual a gente vê hoje, aquele prédio firme, com tijolos, né? A primeira fábrica era de sapê. E depois de um tempo, ela sofreu um incêndio e queimou tudo. Aí que eles construíram a fábrica do jeito que a gente vê hoje, né? Com tijolos, bem maior. Ela não era daquele tamanho, ela era menor. E nessas duas ocasiões, tanto na fábrica
da primeira fábrica, né, de sapê, e na reinauguração com a outra fábrica, já com tijolos, uma fábrica maior, o imperador Dom Pedro II veio até a nossa cidade. Ele também veio quando teve a inauguração da Estrada de Ferro. Então, ele esteve aqui 3 vezes. Olha como a nossa cidade já foi bastante importante. Então, gente, mas ela ainda não era cidade quando ele veio aqui, tá? Era aquele lugar dividido entre 2 distritos. Bom, gente, o que aconteceu? Com a instalação da fábrica, houve um aumento de pessoas nesse povoado da Fazenda dos Macacos, que é ali o centro de Paracambi, o bairro da fábrica, aquele pedaço todo ali. As pessoas começaram a sair de outros povoados, de outros lugares, e começaram a vir para cá, em busca do emprego que a Fábrica Brasil Industrial oferecia. Além da Fábrica Brasil Industrial, nós também tínhamos mais 2 fábricas lá no bairro da Cascata, que também eram fábricas de produção de tecido. Tínhamos também, acho que eu já mostrei para vocês em alguma aula, que a gente tinha lá onde é o espaço de festas, hoje em dia o Espaço Lanari, a gente tinha uma fábrica também, né? Mas de aço, essa era de aço. E isso tudo, gente, trazia emprego para cá, atraíam pessoas para vir morar aqui, né? Mas, infelizmente, essas atividades foram encerradas. Mas, bem, vendo todo esse movimento, a cidade crescendo, tendo comércio, tendo farmácias, chegou aqui também uma escola, que era uma escola noturna, com capacidade para 200 alunos. Se eu não me engano, essa escola funcionava onde é o Rodrigues Alves, aquele colégio grandão que tem no centro da cidade ali, de frente para o Campo do Brasil. Chamava-se Grupo Escolar, tá? Depois ele foi sendo transformado, foi crescendo, enfim. Bom, quando chegou em 1960, no dia 8 de agosto, a cidade foi emancipada, ou seja, tornou-se um município, né? E ela teve como o primeiro prefeito foi Télio Basílio Leal. É muito fácil. Ele até mora em Paracambi ainda, mora ali próximo à nossa escola, se eu não me engano. E eu acho que uma netinha dele estuda na nossa escola. E, bom, esse foi o primeiro prefeito, né? E daí, por diante, foram dando continuidade, né? Até os dias de hoje. Então, foi assim que surgiu a nossa cidade, da união entre 2 distritos, devido também ao fluxo de pessoas que vinham trabalhar aqui, né? A nossa cidade não foi uma cidade planejada, foi uma cidade construída. E uma cidade muito bonita, né, gente? A gente vê bastante fotos, principalmente algumas fotos antigas, o quanto aqui tinha o verde, né? A mata, tanto que o hino da cidade de Paracambi fala isso, né? Mas, bom, por hoje é só. Eu vou deixar lá e também vou deixar uma atividadezinha para vocês, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha de ofício, ou melhor, não pega a folha de ofício não, pega o caderno de desenho de vocês. E vocês vão chegar das janelas de vocês e vão ver o que vocês veem. Vocês vão desenhar. Você vê telhados? Vê morros? Então desenha. Vê o comércio? Vê pessoas na rua? Vê praça? Então desenha. Porque depois eu vou precisar dessa atividade de vocês para um projetinho que a gente vai homenagear a cidade, tá? Mas eu vou deixar tudo lá, por escrito. Se eu falar aqui, não vai dar muito tempo. E o YouTube não deixa um vídeo muito longo. Tá bom? Beijos.